Hoje nós vamos falar com os adolescentes. Atenção, adolescentes, jovens que estão ouvindo o nosso programa. Sou adolescente, e agora? Não é? A palavra de Deus em 1 João 2,14 diz: Deus trazendo essa mensagem a vocês, jovens. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Esta é a palavra de Deus que João dirige aos jovens. Se a palavra estiver em você, você já venceu o maligno. Mas a pergunta que a maioria dos adolescentes deve estar fazendo agora é: irmã Débora, pastor Olival, e agora como servir ao Senhor na adolescência, já que cheguei a este ponto da minha vida? E eu creio, jovem, que muitos gostariam de pular esta fase da vida, como também muitos não gostariam de ver esta fase chegar ao fim, que gostam demais dela, né? Há sempre dois conceitos em todas as nossas decisões, o certo e o errado. E nós temos de ter a sabedoria para tomar a decisão mais acertada para cada tempo da nossa vida. E assim colheremos o melhor em nosso tempo. Salomão diz que o sábio conhece o tempo e o modo. Conhece o tempo e o modo. Seja na infância, adolescência ou velhice. Agora, o que o escritor João quis dizer é que em todas as coisas a palavra tem que nortear nossas decisões, nos guiar em nossas opções e decisões. Nós vemos na Bíblia vários exemplos de homens de Deus que, mesmo ainda muito jovens, eles puderam ser chamados assim, homens de Deus. Quando dizemos homens, estamos nos referindo ao gênero humano num todo, mulher e homem, né? E a maior dificuldade hoje em dia, eu vejo assim, que no meio dos jovens de nossas igrejas, é achar alguém para liderá-los como espírito jovem, né? Eu não quero dizer líderes como Roboão, que negligenciou a sabedoria dos mais antigos para se valer da inexperiência dos jovens da sua idade, não. A gente tem o nosso ministério e a gente cresce na igreja, a gente passa por aquela fase e a gente vê que o jovem de hoje não é diferente dos jovens de antigamente. Nós somos jovens, né? E como muitas pessoas dizem ou pensam, hoje o jovem não é diferente daquele que quando éramos jovens antigamente. Nós vemos no tempo do profeta Samuel a sua total dedicação ao Senhor. Podemos olhar por outro lado a falta de temor de Deus nos filhos de Eli. Veja, meu amado jovem ou irmã jovem que está nesse período tão difícil, mas também tão maravilhoso de suas vidas. Não pense que um homem ou uma mulher não pode ser adolescente. Não pense você que para ser um instrumento de Deus você precisa ser um idoso, que Deus só vai usar você quando você for maduro. Não. Davi disse para Saul que ele não precisava da armadura dele. Você se lembra quando Davi foi lutar contra o gigante? Davi tinha suas próprias armas para a sua época. E você, adolescente, jovem, também tem as suas armas. E vocês sabem que naquela época Deus usou Davi e destruiu o gigante que afrontava Israel. E João diz hoje para você, jovem: vós sois fortes e já vencestes o maligno. Agora, um jovem que aceita Jesus, ele não deixou de ser jovem. Ele fez uma escolha. E nós não podemos pôr sobre ele um jugo de uma pessoa de 40, se ainda ele tem 20. Jesus disse ao jovem rico: vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Ele não fez isso. A Bíblia diz que ele era dono de muitos bens. Mas Jesus não o repreendeu quanto a ele ter falado que praticava os mandamentos. Nós podemos deduzir que, se ele estivesse mentindo, certamente Jesus o teria repreendido. Agora, hoje, quando um jovem vem a Cristo, ele está deixando para trás todo o seu conceito de riqueza na juventude para viver para Deus. Só isso já é bem difícil, já que muitos velhos que guardam o mandamento ainda não estão vivendo uma vida em Cristo. Fechados em suas teorias de um cristianismo que visa mudança exterior e não interior, criticam toda atitude tomada pelos nossos adolescentes de hoje, chamando até na maioria das vezes os escolhidos de Deus de filhos de Belial. Davi era um jovem e sábio que não podia lutar com as armas do velho Saul. A armadura de Saul estava tão profanada pela sua falsa santidade que Davi nem conseguiu levá-la. Mas a palavra que tenho para você, adolescente, é que você pode vencer no seu tempo este mundo tenebroso. Você não precisa de uma capa de pessoas que não conheceram a Deus na sua adolescência e acham que você tem que servir a Deus como homem e perder o melhor de sua vida juntamente com Deus.
Deus confia na nossa mocidade. E tanto confia que Ele está chamando uma geração de Samuel em nossos tempos. Para que a roupa ou a maneira de ser não seja a viga mestra de santidade, mas no todo, de dentro, fora, de cima, de baixo, ser santo em tudo. Mesmo sendo adolescente. A Bíblia tem sido a nossa referência nesses dias para essa geração, mas somente aquilo que a Bíblia diz que nós devemos realmente confiar. Você, como disse, está em tempo de decisões. Como eu já disse, você está em tempo de decisões. Algumas delas vão valer a pena para a vida toda. Por exemplo, quem escolher para o casamento, que carreira escolher na faculdade, enquanto que outras somente terão significado em tempo real. Alguns jovens hoje em dia decidiram errado e estão pagando por suas decisões atrás das grades. Outros estão carregando um filho, uma filha nos braços e assim por diante. Para finalizar, diante de tudo isso, não se esqueça, Deus diz que vós sois fortes. Suas desculpas não molestarão a Deus. Ele já pronunciou uma palavra a teu respeito, vós sois fortes. Sempre se aconselhe com seus pais, que amam a você, os pastores de confiança, antes de qualquer decisão. A palavra de Deus e também aqueles que já foram jovens em Cristo e viveram suas vidas com Deus na mocidade vão saber como te aconselhar no caminho a seguir. Você, adolescente, é o futuro pastor, líder e também a esperança de amanhã. Portanto, decida sempre pelo melhor. Decida sempre pelo correto, ainda que tenha alguma coisa a perder. Saiba que Deus lhe recompensará. Que Deus os abençoe, querido jovem.